Buen día, bienvenidos a la cuarta jornada de este taller y ahora vamos a comenzar con una presentación de Rodney Gómez que nos va a presentar un escenario para el origen de Tritón como un satélite regular primordial de Neptuno. Então, vou falar um pouco sobre esse possível cenário, em que Tritão teria sido um satélite regular de Netuno e, de alguma forma, ele obteve a órbita retrógrada, como vemos hoje. Vamos falar um pouco de um pequeno histórico. Então, desde a descoberta de Netuno, da sua órbita retrógrada, que a sua origem tem sido suposta como sendo um objeto capturado e não um satélite originalmente regular, porque os satélites regulares sempre orbitam perto do plano equatorial do planeta, em órbitas prógradas, né? Então, agora, como capturar um objeto desse? Não é assim tão simples, né? Você precisa de um efeito dissipativo, ou então um problema de telescópio. É possível capturar um objeto desse tipo, né? Provavelmente o cenário mais aceito hoje seria através desse trabalho de Agner Hamilton em 2006, em que um planetesimal binário teria passado perto de Netuno e ele teria sido rompido, né, sua binariedade. Então, um dos elementos do binário teria continuado na sua órbita circunsolar e o outro teria sido capturado. Essa metodologia é possível e, na verdade, depois também um trabalho da Érica Nogueira e colaboradores, em 2011, também mostrou que é bastante provável, que não é um fenômeno que seria raro em função da quantidade de objetos do tamanho de Plutão binários que existia na época, através de simulações de modelo de Nice, em que você tem a passagem próxima desses planetesimais em Netuno. Então, até aí tudo bem, mas tem um probleminha, né, esse tipo de cenário, porque como o objeto é capturado numa órbita distante de Netuno e muito excêntrica, né, na medida que ela evolui por maré, ela vai ter encontros próximos inevitáveis com outros satélites irregulares que provavelmente existiriam naquela região, e em particular Nereida. Então, esse tipo de cenário é um tanto quanto incompatível com a existência de Nereida e outros satélites irregulares de Netuno. Esse trabalho que eu estou mostrando, ele na verdade foi inspirado em um trabalho anterior do Alessandro Morbilleri e colaboradores, que fala não exatamente sobre Netuno, mas sobre Urano. É um trabalho que vai focar no eixo de rotação inclinado, deitado de Urano, né? Na verdade, não vai explicar isso. Na verdade, ele invoca a questão de que o eixo de rotação é deitado em função de colisões de embriões, que no fundo é a teoria mais aceita, né? Mas a questão que sempre se colocou é se o planeta foi inclinado, teve o eixo de inclinação inclinado por causa de colisão de embriões, por que os seus satélites têm uma órbita equatorial, né? Então, o resumo está mais ou menos aí. Ele considera um proto-Uranus e um sistema de satélite em formação, e tudo isso imerso num disco de gás planetesimais e embriões planetários já, que estão colidindo e formando os planetas. Então, o proto-Uranus vai sofrer duas colisões com embriões. Isso é necessário para o modelo dele, mas, enfim, pode sofrer mais de duas, tá? Uma que não daria certo. Essas colisões vão inclinar o eixo de rotação de Urano até a posição presente, né, em 97 graus, mais ou menos. Essa colisão também vai criar um disco de debris, tá? Muito perto de Netuno, tá? É um disco que não vai formar satélites. E isso vai, na verdade, influenciar como se ele criasse um Netuno muito achatado, tá? Com um grande J2. Tá? E isso vai fazer com que os planetesimais originais, que iam formar os satélites, eles vão começar a processar
ao redor desse equador de Urano bem aumentado, tá? Então, no final desse processo, os planetesimais vão se acretar e formar os satélites no equador de Urano. Então, explica como isso é possível. É necessário 2 colisões para que os satélites se tornem prógrados, porque uma colisão direta até 97 graus, onde o Urano está, os satélites seriam retrógrados, por isso que é necessário 2. Bom, então, eu vou me inspirar nesse trabalho, mas com 2 diferenças, tá, para fazer o que eu quero. Primeiro, que a gente supõe que já existe um satélite formado em torno de Netuno, tá, quando a primeira colisão do embrião acontece. E a segunda, que vão ser 2 colisões também, mas a segunda colisão é diferente, é igual. A segunda colisão de Urano vai levar para 97 graus e a segunda colisão aqui de Netuno vai levar exatamente para 30 graus, tá? Onde Netuno está, onde é o eixo de inclinação de Netuno está em relação perpendicular ao plano orbital. E a pergunta que eu quero responder, uma vez acontecido isso, né, qual será a inclinação orbital do satélite em relação ao equador de Netuno? Esse problema pode ser resolvido de uma forma aproximada analítica, que eu vou mostrar agora. Depois eu apresento um desenvolvimento maior numérico. Então, nós supomos inicialmente que Netuno, o satélite e o Sol estão orbitando no mesmo plano, tá? Que vai ser exatamente o plano equatorial de Netuno, tá? Depois da primeira colisão que Netuno sofre, ele vai ter um ângulo que eu chamo de IF, tá? Com relação ao eixo de rotação anterior, tá? A gente vai considerar agora um sistema, tá? Vai ser uma geometria em que sofremos a primeira colisão e ainda não sofremos a segunda. Então, a gente considera um sistema de referência que o eixo Z é esse novo eixo de rotação de Netuno, tá? E o plano XY está no equador de Netuno depois dessa primeira colisão. E vamos considerar uma forma de Netuno também com o equador aumentado, tá? Que é produzido por esse disco de debris. E dessa forma, a gente pode supor que tanto o plano orbital aparente do Sol como o plano orbital de Tritão, ele vai precessar, mantendo aproximadamente esse ângulo IF, tá? Em relação ao plano de referência. Então, a próxima geometria se aplica. Vamos vê-lo. Então, temos lá. Está aqui o meu plano referencial, XYZ. Tá? Aqui temos isso aqui seria o vetor momento angular da órbita aparente do Sol, vetor momento angular da órbita de Tritão, e a interseção dos planos dá esse longitude do nodo do satélite de Tritão e a longitude do nodo da órbita do Sol. Tá? Então, temos todos esses elementos. Assim, temos naturalmente o ângulo que o eixo Z, que é o ângulo de rotação atual de Netuno, faz com esses 2 vetores momento angular orbital, é exatamente F. Tá? Não aproximadamente nessa abordagem analítica. Tá? Porque Tritão aqui, a órbita de Tritão certamente vai sofrer perturbações mas isso vai ser tão mais aproximado quanto mais perto o Tritão estiver de Netuno, quanto mais o achatamento for aumentado e quanto mais longe estiver o Sol de Netuno, tá? Bom, depois disso o que a gente quer? Que esse eixo de rotação de Netuno, tá? Ele vai girar até aqui um ponto aqui nesse círculo aqui, que é um corte, né, desse cone aqui que é formado, tá? Então, o novo eixo Z ele vai ser colocado aqui exatamente, vai ser uma geratriz, tá, desse cone, em que o eixo
o eixo do cone é o vetor momento angular do plano orbital aparente do Sol, tá? E vai ter um ângulo alfa aqui randômico que vai ser uma das possibilidades, né? Porque o ângulo, a inclinação de Netuno vai ficar exatamente a 30 graus, tá? Esse ângulo aqui é 30, é exatamente a 30 graus do novo, vai ficar a 30 graus exatamente do plano orbital de Netuno, tá? Então, o que eu quero resolver é exatamente isso. Depois que o vetor momento angular de Netuno, o eixo de rotação de Netuno for para cá, qual será o ângulo que a órbita de Tritão formará com esse novo equador de Netuno, tá? Esse ISN que eu estou procurando. Então, para achar esse ISN, eu tenho que... tenho aqui uma geometria. Esse ISN, na verdade, o cosseno desse ISN vai ser exatamente o produto escalar, tá, de dois vetores unitários, um na direção do vetor momento angular de Tritão e outro na direção do novo eixo Z, tá? Esse vetor unitário, o Z, vai ser a soma de um A na direção do momento angular do Sol e mais um perpendicular. Então, no final, esse ISN ele vai depender de IF, que é a primeira inclinação sofrida por Netuno, vai depender de I pequeno, que é uma das minhas restrições, né, dos meus vínculos, que é para onde o plano equatorial de Netuno vai. E vai depender de dois ângulos aleatórios, que é o ômega-s, que está relacionado justamente qual era a posição do plano orbital de Tritão na hora que ele sofreu a segunda colisão, e o alfa exatamente que vai definir uma das posições em que o eixo de rotação de Netuno vai para formar exatamente 30 graus com a perpendicular ao plano orbital dele. Então, aqui eu vou passar mais ou menos rápido, tá? Exatamente são as contas que foram mostradas ali, desenvolvidas, e no final eu tenho exatamente essa expressão para o cosseno de ISN, tá? Que vai ser a inclinação de Tritão em relação ao novo sistema, tá? Ao novo equador de Netuno. Então, como eu disse, vai depender do ângulo I, que é 30 graus, é uma restrição minha, um vínculo, e vai depender de F, que é a primeira inclinação sofrida por Netuno na primeira colisão, certo? E isso eu vou dar alguns valores para isso, e vai depender de dois ângulos aleatórios, então, que é ômega S alfa. Então, na medida que eu fixo um F, e a I pequeno é dado, e na medida que eu distribuo valores de ômega S alfa entre 0 e 360, eu vou obter uma distribuição, tá? Uma distribuição de ISN, que eu posso plotar como uma distribuição cumulativa. Então, eu tenho para 3 IFs, tá? A primeira inclinação sofrida por Netuno em 60 graus, 70, 80 e 90, tá? E aqui a distribuição cumulativa do ângulo final, do ângulo que Tritão vai formar com o novo equador de Netuno. Então, você vê que para I igual a 90 é onde eu tenho uma maior fração de órbitas retrógradas, tá? Na verdade, 50%. Na medida que diminui, a quantidade de órbitas retrógradas acaba diminuindo um pouco, tá? Então, para ter uma ideia melhor disso, é esse gráfico aqui, tá? Que dá a fração de órbitas retrógradas em função do primeiro inclinação sofrida por Netuno. Ele tem o máximo em IF igual a 90, dá 50%, e vai para zero simetricamente a 90 graus, até 30 e 150. Bom, agora vamos fazer é o mesmo esquema, mas num procedimento numérico, tá? A gente faz mais ou menos a mesma coisa para ver de que forma aquele procedimento analítico está correto. Quão aproximado ele é. Então, a gente supõe aí, da mesma forma, tanto Netuno, Tritão e o Sol, inicialmente numa órbita coplanar, tá? A gente supõe duas distâncias diferentes entre Netuno e o Sol, 15 e 20 unidades astronômicas,
que tem muito a ver com o ambiente primordial em que ele se encontrava, tá? E a gente supõe várias distâncias iniciais de Tritão a Netuno, desde 0,002 de unidade astronômica a 0,015. Isso equivale a 12 até 90 raios de Netuno, tá? Em passos de 1/10 de milésimo, tá? Então a gente vai simular duas colisões de um embrião de massa da Terra com Netuno. Depois de cada colisão, a gente justamente supõe esse disco de debris que vai ser representado por um Netuno com um achatamento grande de 10⁻², tá? Então, J2, e a gente supõe que esse J2 vai decrescer até mais ou menos o J2 dele hoje, em 3 diferentes escalas, tá? Vai de 100 mil anos até 400 mil anos. As colisões são tratadas de maneira bem simples, toda a massa é introduzida dentro de Netuno e o momento linear é mantido, e isso é feito através do código Mercury, tá? Ele prevê esse tipo de coisa, isso é feito com o código Mercury no Bullet Store. As colisões são feitas por um tempo muito curto, só para que a colisão seja detectada, tá? Depois de cada colisão, eu faço uma integração considerando o disco, esse disco de debris, tá? Nesse novo plano, tá? Nesse novo plano equatorial de Netuno. Depois disso, depois da primeira colisão, eu suponho que o ângulo, o IF, né? Ele vai sofrer um ângulo IF de 30 até 120 em passos de 10 graus, tá? E depois da segunda colisão, eu suponho que o eixo de Netuno vai exatamente ir para 30 graus. E como a gente viu ali, tem maneiras infinitas do ângulo de inclinação de Netuno e para exatamente 30 graus, tá? Em função daquele alfa. Então a gente escolhe 5 diferentes alfa, que vai produzir 5 integrações numéricas diferentes nesse último estágio, tá? Das simulações. Depois de cada colisão, depois desse procedimento, na verdade, vai ser uma colisão e uma evolução no disco C. Depois outra colisão, outra evolução no disco C. Tá? Isso aí é muito rápido, tá? Porque isso aqui dura no máximo 500 mil anos. Tá? Todo esse processo vai durar no máximo 1 milhão de anos. Depois disso, eu faço apenas uma evolução simples por maré, tá? No modelo simples, não é uma integração numérica de N corpos, tá? É apenas uma integração simples do semi-eixo da excentricidade no modelo bastante simples, tá? Por 4,5 bilhões de anos, para ver exatamente apenas, não tanto a inclinação, nesse modelo a inclinação não muda, mas para ver onde é que para o semi-eixo maior dos tritões. Isso aqui é uma geometria parecida com aquela geometria que eu falei antes, tá? Para calcular, para aquele modelo geométrico, é mais para a gente entender como é que é feita a passagem, né, depois da segunda colisão, tá? É feita uma mudança de eixo, tá? Em que o eixo Z vai partir daqui para esse novo eixo Z aqui, tá? É parecido com aquele outro esquema, tá? Mas eu apenas quero exatamente saber esse ângulo IN e esse ângulo ômega N que vai ser justamente meus ângulos para a mudança de referencial. Aqui está mais desenvolvido como é que isso é feito, tá? Como é que é feita essa mudança de referencial, vou passar rápido por isso é um detalhe que a gente pode falar depois se alguém quiser. E já vou dar alguns resultados da parte numérica. Então, isso é um exemplo da evolução da inclinação desse meu satélite, tá? Esse meu satélite, ele começou com uma inclinação aqui, acho que em torno de, tá aqui, 70, né? E um semi-eixo aqui relativamente baixo, tá? Então, a inclinação, na verdade, não oscila muito, porque está perto de Netuno e porque também Opa, não era para ir para aqui. Como é que vai para trás? Ah, está aqui.
Então, por causa do disco de debris, que dá um J2 muito grande, né, a oscilação não é muito grande, porque o tritão está perto. Tá? Então, depois desse tempo aqui, esse aqui são as cinco evoluções finais, tá, em função de 5 alfas diferentes. Tá? E isso aqui é outro exemplo, tá, diferente daquele em que o semi-eixo de tritão é maior. Como o semi-eixo de tritão é maior, ele começa a sofrer umas oscilações bem maiores por causa da perturbação solar. Tá? Isso aqui é o efeito Kozai, basicamente. Tá? E começa a aumentar na medida que o disco de debris vai se dissolvendo. Tá? Então, o J2 vai diminuindo, então o Sol começa a ter uma influência maior. Chega aqui, tem a segunda colisão, tá? Também se distribui em 5 diferentes. E é observada mais ou menos a mesma coisa, porque logo no começo tem um novo disco de debris aqui, que aumenta o J2, e depois começa a oscilar. Então, a princípio, a gente vê que para um satélite bem perto do Sol, a abordagem é muito parecida com a analítica, pelo menos a olho, né? E aqui já parece um pouco diferente. Mas, uma vez feito toda essa abordagem numérica, a gente pode tirar gráficos semelhantes àqueles gráficos analíticos, né? Então, isso aqui é para o caso da semi-eixo de Netuno em 20 unidades astronômicas. E para aquele tempo, a escala de tempo de dissipação do disco de debris em 100 mil anos. Tá? E para 4 IFs diferentes também, 60, 70, 80 e 90. Tá? E é curioso que a gente compara isso com o analítico e realmente dá muito semelhante. Tá? Quer dizer, aquela modelagem analítica ela é bastante precisa, apesar da oscilação que a gente vê quando o tritão está mais longe, né? Porque aí, justamente, aí são colocadas todas aquelas possibilidades, tá? Quer dizer, dentro disso aqui, mas tem aqui está incluído todos aqueles semi-eixos de tritão de 0,002 até 0,15 naquele passo, tá? Para mostrar melhor isso, eu agora fixei o IF 70 graus e vi as 6 modelagens possíveis diferentes. Tá? São os 2 semi-eixos de Netuno, 20 e 15, e os 3 tempos de dissipação do disco de debris. Né? Isso aqui é o S de short, M de medium e L de long. Tá? E aqui, esse vermelho mais forte, eu boto o analítico. Quer dizer, então, você vê que dependendo do modelo, essa distribuição cumulativa das inclinações difere, mas eles estão sempre em volta da abordagem analítica, tá? que realmente representa muito bem. Isso aqui é interessante porque eu peguei ainda o IF igual a 70, todos aqueles modelos juntos, mas eu separei o semi-eixo inicial dos satélites, os menores dos maiores. E o analítico é esse azul claro. Então, esse roxinho aqui está mais perto do analítico, o roxinho são justamente os semi-eixos maiores de Netuno, os menores, quer dizer, são os satélites que estão mais perto, inicialmente, de Netuno, e que vão sofrer menos perturbação do Sol. Então, é mais esperado que ele fique perto da solução analítica, né? Que essa aproximação seja melhor. Vamos ver agora os semi-eixos, né? Depois daquele processo curto, né? Daquelas 4 abordagens de inclinações, a gente coloca aquela maré, tá? Integra por maré e vai ver, depois de 4,5 bilhões de anos, onde é que os semi-eixos maiores dos satélites vão estar. Mas os semi-eixos maiores de todos os satélites que vão ficar em órbita retrógrada. Tá? Então, você vê que inicialmente ia até 0,015, que é aqui, mas aqui praticamente não vai ter mais nada, porque eles, como estão em órbita retrógrada, eles vão evoluir por maré de forma dissipativa, eles vão se aproximar de Netuno. Tá? Então, basicamente, ele se aproxima muito da posição
atual de Tritão, que está aqui pontilhado, né? Até mesmo porque, enfim, os que estão já perto, tá? Os que estão mais perto, na verdade, eles viram de cabeça para baixo a órbita, mas a excentricidade não muda muito, tá? Nem pela passagem perto do embrião, nem pela perturbação do Sol. Então, quando a excentricidade não muda muito, eles evoluem pouco por maré, tá? Então, eles estão por aqui e vão continuar por aqui, né? Os que estão mais longe vão sofrer uma perturbação maior do Sol e do embrião, e vão ter uma excentricidade maior, então eles vão evoluir mais rapidamente. Então acaba realmente se acumulando tudo por aqui. Esse gráfico também é muito interessante. Isso aqui é o gráfico cumulativo do semi-eixo maior inicial de cada dos satélites, tá? De todos eles que no final deram órbitas retrógradas com semi-eixo maior em torno de Tritão, tá? Isso mostra que também tem uma variação bem grande de satélites que deram no final uma órbita parecida com o de Tritão, mas realmente a maior parte se acumula perto do semi-eixo maior de Tritão. Ou seja, os satélites que já estavam mais ou menos próximos de Tritão são aqueles que vão dar, que no final vai ficar perto de Tritão de qualquer forma. Esse também é muito importante. É também uma distribuição de cumulativa, mais dos apocentos, tá, de Tritão. Os apocentos de Tritão, depois de 4 processos, antes de aplicar a maré. E o que isso mostra? Que praticamente no final disso, porque Tritão deve ser capturado, isso tudo seria num ambiente pré-evolução de Netuno num disco de planetesimais sem gás, né? Que é quando se espera que os satélites regulares sejam capturados, né? Então, no final desse processo, imagina-se que os satélites regulares, tipo Nereida, ainda não foi capturado, praticamente não há apoastro antes depois do periastro de Nereida. Isso mostra simplesmente que esse método é compatível com a preservação orbital de Nereida, tá? E as conclusões. Então, um satélite regular hipotético de Netuno, tá? Ela pode ter tido a sua órbita feita retrógrada se Netuno sofrer 2 colisões, tá? Com embriões planetários primordiais. A probabilidade desse satélite obter uma órbita retrógrada depende muito da inclinação, da primeira inclinação que Netuno obtém, tá? Na sua primeira colisão. Em particular, naquele range ali, entre 63 graus e 117, a probabilidade de obter uma órbita retrógrada é maior que 40%. O embrião, na verdade, tem um efeito muito pequeno na estabilidade do satélite. Só 3,4% dos satélites ficaram com uma órbita elíptica, né, ou colidiram com Netuno. E já a distância de Netuno ao Sol, tanto quanto o tempo total de efetivo do disco de Debris, né, também tem um efeito pequeno na inclinação final do satélite. Já os semi-eixos maiores iniciais do satélite também não tem uma influência muito marcante, mas os satélites mais próximos tendem a finalizar mais perto de onde exatamente Tritão está hoje, tá? E no final das simulações, basicamente 95% dos apocentos de Tritão está aquém do pericentro de Nereida, né? O que mostra que o nosso método é compatível com a existência de Nereida e outros satélites regulares de Netuno. E fica essa pergunta, e se tiver mais de 2 colisões? Quer dizer, 2 colisões são suficientes, né? Mas você eventualmente imagina que mais de 2 deve dar um resultado semelhante. É uma questão, um trabalho talvez se fazer no futuro. E é isso aí. Obrigado. Obrigado. Perguntas? Sí, hay unos cuantos parámetros
que necesitan ser definidos o por lo menos acotados en el modelo. Incluso considerar cuán plausibles pueden ser. El primero tiene que ver con colisiones con planetesimales o embriones planetarios de gran masa. ¿Qué masas serían necesarias para producir esos cambios? Yo sé que eso va a depender también de cómo impacta, pero estamos pensando de que va a tener que colisionar con embriones de una masa considerable en la población. Eso sería una pregunta. Y la otra sería que yo me imagino, por las condiciones del modelo, de que comienza Neptuno a una distancia menor del Sol, pero con el tiempo se va moviendo hacia afuera. Si eso también no tiene que ser considerado en el modelo. Como está o modelo está bem simples, né? Então eu considerei um embrião de uma massa terrestre, basicamente para ver o efeito dele no embrião, que é uma pergunta que eu me fiz, mas isso vai fazer com no embrião não, no Tritão, isso vai fazer com que o Tritão vá embora, e realmente vi que não vá. Mas eu não fiz nenhuma relação entre qual é o embrião colidindo com Netuno, qual é a inclinação que isso vai produzir. Eu não fiz essa relação. Pode ser uma coisa para fazer no futuro. E como a gente viu também, em relação à segunda pergunta, como a gente viu que não faz praticamente nenhuma diferença, Netuno está em 15 ou 20, imaginei que também não seria um trabalho muito proveitoso fazer Netuno variar de distância, enfim. Tudo isso pode ser feito no futuro, mas como uma primeira aproximação, até pelo fato do modelo analítico funcionar muito bem, parece que isso é bastante robusto de qualquer forma, né? Excelente trabalho, Rodney. Com relação eu estava pensando se você... Porque isso aí você mostrou, quer dizer, qualquer satélite que tivesse nesse intervalo ali teria essa possibilidade de ficar retrógrado. Aí a pergunta é, só temos um Tritão. Inverter o problema, né? Quer dizer, por que você teria só Tritão? Porque o tamanho do satélite não importa, correto? Não importa. Então, pode ter mais. Se tivesse mais objetos ali, tudo coisa a se pensar depois. Ali, todos teriam mais ou menos essa evolução, né? Exato. Agora, se ele fosse o maior, talvez todo esse processo pode ter expulsado os outros, não sei. Ou se ele fosse o mais externo, ele, de qualquer maneira, expulsaria os mais internos. Pode ser uma coisa a se fazer depois, né? Mas, enfim, acho que é um problema menor do que preservar a Nereida, de qualquer forma. Rodney, essa sua teoria implica em alguma diferença importante entre o tempo de vida, quer dizer, o tempo de existência do Tritão com relação aos outros satélites? Quer dizer, ele precisar ter sido formado muito antes, talvez, dos Não, outros? o que se supõe é que os satélites regulares foram... Acho que o modelo mais aceito foi capturados na época da migração planetária no disco de planetesimais, né? Então, muita passagem próxima, né? Então os satélites regulares foram capturados nessa fase. No modelo Agnew e Hamilton, o Tritão também seria capturado nessa fase. Nesse modelo teria capturado antes, tá? Capturado não, ele teria sido formado antes e obtido a órbita retrógrada antes desse processo, né? Mas, de qualquer maneira, todos são muito antigos, é tudo primordial, tá? No começo do Sistema Solar. Não sei se é essa a tua pergunta. ¿Alguna otra pregunta? Nos dois cenários, a maré em Tritão se dá basicamente da mesma forma, coerente, por exemplo, com as observações que a gente tem da superfície, né, de criovulcanismo, ou seja, foi importante, pode ser ainda importante o efeito maré? O efeito maré é um efeito muito simples. Isso é para obter realmente a variação, para saber exatamente ou aproximadamente onde é que para o semi-eixo maior, tá? Eu peguei um modelo que foi
um modelo de ΔT constante, né? E foi, acho que o Minhar foi o primeiro que mais ou menos elaborou isso. Depois o Alexandre Correia fez um trabalho até em função de Tritão, que ele desenvolve esse modelo de uma maneira bem formal, tá? E desenvolve as equações, e essas equações que também é o trabalho da Érica Nogueira, também foi feito em cima dessa formulação, e eu usei a mesma formulação. Então, é um pouco a receita de bolo, aí não tem muito segredo não, tá? Rodney, tem uma pergunta do chat aqui, vou tentar traduzir. A de baixo. Pergunta é se existe algum tipo de evidência química que vincule Netuno e Tritão que suporte a hipótese de Tritão como satélite irregular. Esse eu não sei responder, não sei se alguém pode... Saiu da dinâmica, foi para a química, já complica para mim. Mas eu realmente não percebi, né? Não tive nenhuma... O meu guru um pouco é o Morbidelli, eu mandei isso inclusive para ele, e a princípio ele também não percebeu nenhuma dificuldade disso. E tem outros trabalhos, na verdade, não falei aqui, existe um trabalho, não sei, acho que é Lee e Crystal, que também tenta colocar o Netuno em órbita retrógrada, mas através de... Na época da instabilidade planetária, né, através de passagem de planetesimais ou mesmo de planetas, mas aí ele consegue uma probabilidade muito baixa, né? Quer dizer, em função disso tudo, eu acho que não existe dificuldade química nesse sentido, não, dele ter sido originalmente um satélite regular. Tem uma última pergunta aqui, muito interessante a palestra. Recentemente tem um modelo de uma colisão para explicar o satélite de Urano. Nesse trabalho, a colisão forma um disco de gás, não só de planetesimais. Como mudariam seus resultados se, além disso, de levar em conta o disco de planetesimais, tiver um disco de gás? Esse disco ele só funciona justamente, eu uso ele para considerar um Tritão, um Netuno muito achatado, tá? Isso é bastante primordial no caso do trabalho do Morbidelli, de Urano, tá? Porque isso é fundamental para que aquele disco de planetesimais que vão formar o satélite acabem precessando em torno daquele equador aumentado. Nesse meu trabalho, eu percebi que a importância nem é tão grande. Acho que se você colocar um J2 ali menor, não vai fazer muita diferença, tá? Então, eu acho que a questão é essa. Qual foi a pergunta mesmo que eu acabei? Sim, o disco de gás não. Acho que a questão é aquilo influenciar no J2. É mais a massa daquele disco, não tanto se é gás, se é planetesimais. Não vai fazer diferença. Esse disco vai ser dissipado rápido, né? Ele, a princípio, deve ser debris. A maioria deve estar dentro do limite de Roche, mas ele vai se expandir, uma parte sai, talvez forme satélite, mas está dentro do limite de corrotação. E então os satélites vão espiralar para o planeta de qualquer forma, então dissipa rápido. Bueno, agradecemos nuevamente.